Que bom que você está aqui, amém? Que bom que nós estamos aqui para louvar, adorar ao Senhor. As crianças vão permanecer no templo, porque domingo de ceia, da mesa do Senhor, nós permanecemos aqui, pelo menos um culto durante o mês, escolhido o culto de ceia, para as crianças permanecer aqui. Tá bom, gatinha? Então tá bom. E já é também um aprendizado para as crianças aprenderem a se comportar no templo, prestar atenção, tentar entender o que o pastor fala, se é difícil ou não. É difícil, Gabriel, entender o que o pastor fala? Não? Que bom. O pastor fala simples ou você que é muito inteligente? Os dois. Então, que bom. E hoje o nosso tema é sobre esta mesa maravilhosa. Nossa palavra, a palavra de Deus para nós nessa noite, vem falar sobre a ceia do Senhor em 4 tempos. Não é inspirado no motor de barco 4T, não, 4 tempos, mas a ceia em 4 tempos. Abra sua Bíblia, Mateus 26, 26 a 30. O Senhor Jesus instituiu a ceia, descrito nos evangelhos. Alguns mencionam algumas frases, algo que aconteceu, outros não narram tão detalhadamente. Entre os evangelistas, os evangelhos sinóticos, aqueles que são parecidos, né? Mateus, Marcos e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus 26, 26 também. Que diz o seguinte: enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Mais uma vez, Pai, te clamamos para que o Senhor, ó Pai, nos seja o autor e o intérprete, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Se você não entendeu por que ser em 4 tempos, preste atenção que você vai entender. A ceia do Senhor, talvez alguns perguntem, por que fazer nos cultos? Ceia é sacramento, tanto para nós, protestantes, evangélicos, quanto na Igreja Católica Romana também é um sacramento. A Igreja Romana são, se eu não me engano, 7 ou 9, agora que me veio na mente, mas nem... E para nós, protestantes, apenas 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Então, nós estamos falando de algo muito importante para nós. O que é um sacramento? É uma ordenança de Cristo, assim como o batismo. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, e para representar a pessoa de Cristo. Então, para nós, sacramentos são apenas esses 2, porque são representações de Cristo.
do batismo e a ceia. Batismo porque ele recebeu ali a autoridade toda do Pai, o início do seu ministério, Deus outorgando a ele, dando ali a autorização. E na cerimônia do batismo tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é a presença trina dos três em um ali. E a ceia, não necessariamente são três elementos da presença trina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma ordenança de Cristo que diz respeito à obra de salvação. Então, é uma ordenança que diz respeito à figura de Cristo, a obra máxima da salvação. Mas eu vou entrar em detalhes mais sobre isso. A ceia tem um aspecto temporal muito importante, que diz respeito então ao tempo, passado, presente e futuro. Pastor, então são 3 tempos, passado, presente e futuro. O senhor falou 4, o senhor errou? Não, irmão, errei não, calma aí, deixa eu molhar o bico. Passado, presente e futuro. Mas o passado divide em 2 tempos. Passado do Antigo Testamento e para nós, passado em Cristo. Cristo já passou, não foi? A morte e ressurreição de Cristo para nós é passado. Então, nós temos 4 tempos. O passado em 2 partes, o presente, que é o tempo de hoje, e nós estamos ceando hoje, e o futuro, que o texto de abertura do culto que o Tiago deu, já nos deu uma canjinha aí, já um introito da coisa. Os céus, nós vamos ter a boda do Cordeiro, uma grande celebração, que não necessariamente vai ser com pão e um vinho, talvez algo diferente, porque ainda diz uma grande festa. Não sei que cardápio vai ser esse, até porque ceia diz respeito à comida. A Eliara, nossa nutricionista de plantão, ceia é sinal de refeição, não é? Ceiar é fazer uma refeição. E se fosse para comer só pão e suco de uva, nós morríamos de fome, né? Então, no Antigo Testamento, lá com Moisés, tem uma ceia farta, carne. Mas aqui agora, com o Novo Testamento, Jesus modificou. Então vamos detalhar um pouco mais a primeira e a Páscoa, a segunda Páscoa de Cristo, de Moisés e de Cristo. E tem um detalhe importante, que não é só o tempo. A Páscoa passa pelo tempo. Ela perpetua, ela continua através da igreja. Amém? A Páscoa está até hoje fazendo parte do terceiro tempo. Antigo já foi, o Novo Testamento, e agora no tempo hoje, porque nós estamos aqui. Porque nós estamos contando e recontando essa história. Mas essa história já conta e reconta há muitos anos atrás. Êxodo capítulo 12. Abra sua Bíblia no segundo livro, Gênesis, e o vizinho, Êxodo, capítulo de número 12, que é a primeira Páscoa, a Páscoa mosaica de Moisés, onde ele ensina o seu povo o significado da 10ª praga. Lembra das 10 pragas do Egito? Quem assistiu? Moisés, na Record. Assistiu, pastor, não perde não. Agora estou assistindo Jezabel. Só assisto da Record, das Globo não assisto não. Aí entrou agora uma novelinha moderninha aí, né? Topíssima. Ah, nem sei o que está passando. Não me interessa não. Quero saber as coisas da Bíblia só. Que negócio de top. Top é eu e minha mulher, era top demais. Quero saber de quem é top não. Vamos lá.
Êxodo capítulo 12, verso 1 até o 7. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Principal. Quando o pastor fala que a Páscoa é mais importante que o Natal, vocês não duvidaram de mim não, né? Aí, ó. Este vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. O calendário deles é diferente do nosso, tá? Não se preocupa não. Fica triste com isso não. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Esse aqui não é aquele crepúsculo filme dos vampiros não, viu, irmão? Aprende a ler a Bíblia aí. Imolará no crepúsculo, no fim da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta. Para nós caipira, no batente da porta. Nas casas em que o comerem. Amém? Só vendo o verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Amém? Irmãos, esta é a festa no que diz respeito à ordenança de Deus a Moisés e Arão, e o cardápio: carne, ervas amargas, pão sem fermento. E convida o vizinho para não ter sobra, para comer tudo e legal. E o sangue desse animal, cordeiro ou um cabrito, você passa no batente da porta. Por que isso? Porque a 10ª praga que mataria os primogênitos, o filho homem mais velho, o que nasceu primeiro. Por isso, crianças, primogênito vem de primeiro, o primeiro filho. O segundo, o terceiro não tem nada a ver com a história. O primeiro, mais velho. Tinha uma condenação de Deus para liberar o coração do faraó. Deixa meu povo ir. E aí, então, o primogênito do faraó também morreu. Por quê? Ele não obedeceu a palavra de Deus. Ele não creu, duvidou, ou qualquer coisa do tipo. Mas os filhos de Deus de Israel, que estavam lá e obedeceram, esses fizeram a ceia, e com o sangue do cordeiro, do cabrito passaram, e onde aquela sombra da morte passava, não entrava naquela casa. Algo mágico, sobrenatural. Essa foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa. E um detalhe importante, vire a sua folha, no verso de número 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este ritual. Um mandamento de continuar fazendo esta ceia, essa festa, para sempre. Quando vocês entrar lá na outra terra lá, vocês vão fazer isso também. Durante essa caminhada do deserto aqui, vocês vão fazer. E quando chegar lá, não acabou não. Continue fazendo para sempre. Ensina aos vossos filhos. Mandamento perpétuo. Irmãos, no passado da nossa igreja, não ministrava ceia, não se dava do pão e do vinho para as crianças, por entendimento de que elas, olha só, os adultos achavam que as crianças não entendiam. Eu não sei quem é mais inocente, as crianças ou os adultos. Achar que criança não entende.
Ué, você ensina para as crianças na escola dominical sobre a Páscoa, sobre a morte de Jesus, os cordeirinhos, vem aqui na frente, tudo vestido de cordeirinho, faz teatro, Jesus morreu na cruz. Depois fala para eles, vocês não entendem. Está chamando as crianças de burro? Burrinhos? São cordeirinhos, não burrinhos. Cordeirinhos de Jesus. Então a nossa igreja, com o passar dos anos, foram vendo que, nossas crianças são abençoadas com o batismo infantil. Recebe o sacramento de Deus, são abençoadas, são ditas filhas de Deus, entram no seio da igreja pelo batismo. E agora, rejeita a ceia. Não vou dar aqui todas as explicações. A partir de 2006, a nossa igreja presbiteriana independente, então, ampliou a ceia para as crianças também. Algumas igrejas ficam, porque a igreja anglicana já faz isso há muitos anos, ok? Protestante anglicana, igreja da Inglaterra. A Páscoa foi feita no seio da família. Tem um mandamento aqui, uma orientação para se ensinar e dizer às crianças. A primeira Páscoa foi uma comida em família. E eu duvido que Moisés e Arão falou assim, as crianças, por favor, fiquem de cantinho. Será que Moisés fez isso? Deu só para os adultos? Muito pelo contrário. As crianças estavam e falaram assim, quando vossos filhos vos perguntarem, verso 26 do Êxodo 12, que risto é esse, pai? As crianças mais curiosas vão perguntar, pai, que negócio é esse de matar cordeiro? Verso 27, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Pai, mãe, vovô e vovó, igreja, a Páscoa é para ser ensinada para as crianças. Esta mensagem da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem do pão e do vinho, é para ser ensinada às crianças. E você ensina participando, ministrando, não só dando uma palestra e depois excluindo. A Páscoa, a primeira, já foi um sinal de Cristo. Não é à toa que aqui diz, um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, que seria imolado, morto, e o sangue do cordeiro passado na porta livraria os primogênitos de morte. Essa obra que Jesus fez na cruz. E aí foi reinterpretado em Cristo Jesus, lá, tantos anos depois. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos livra. Agora não nos livra mais do Egito, da escravidão, e nos manda para uma terra chamada Canaã, mas nos livra do inferno, da morte eterna, nos liberta dos nossos pecados. Jesus agora, no segundo tempo da Páscoa, reinterpreta a primeira e agora traz para si. Ele é o Cordeiro, que é morto, imolado, seu sangue é derramado. Jesus fez uma nova leitura e em si assumiu a função de Cordeiro. E nos ensinou e deu a ordenança através dos apóstolos: fazer isso em memória de mim. Lá no Antigo Testamento, Moisés, Deus deu uma palavra aos pais: ensine isso aos seus filhos. Agora Cristo, junto com os apóstolos, está falando: fazer isso em memória de mim. Façam isso, passem isso para frente, continuem pregando sobre a minha morte. Façam isso.
os apóstolos e a igreja primitiva cumpriram seu papel e passaram para frente. Ensinaram, não só falaram, mas como escreveram os textos que nós aqui estamos lendo, os textos dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João não descreve esta cena, mas também o maior dos apóstolos, Paulo, que nos deixou um texto que ele ouviu dos apóstolos. Ele não estava lá junto com Jesus, ele nem viu nem ouviu, mas depois ele ouviu já a transmissão e escreveu um texto supimpa, maravilhoso. Lembram desse termo? Acima de 40, supimpa, ó. Vamos lá, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Muito bem, 1 Coríntios 11, a partir do verso 22, é Paulo ensinando a igreja de Corinto, que não estava ceando como devia, tinha um fazendo bagunça, um achando que era para tomar mais vinho até chapar o coco, outro comendo que nem um porco gordo, comendo na frente de todo mundo e não deixando comida para os magros que vinha depois. Era uma bagunça essa igreja. E Paulo falou, opa, vamos pôr ordem no negócio aqui, está tudo errado. Ele falou assim, eu vou ensinar o que também recebi. Ó, transmissão. Os discípulos ensinaram, principalmente Pedro, falou muito com Paulo. Verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Olha a ordenança aí. Verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até quando? Até que Ele venha, até que Jesus volte. Até quando nós vamos fazer e celebrar esta mesa? Até que você morra, ou até que Jesus volte. Na história da igreja, nós vamos morrer um dia, eu espero que Jesus volte antes de eu morrer, né? E aí, a igreja vai fazer isso até o dia do fim, até que Jesus volte. Esse é o mandamento. Então, a ceia é para nós celebrarmos, fazermos e ensinarmos os nossos filhos. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos, os nossos descendentes, daqui a próxima geração ninguém sabe, 2 ou 3 gerações, acabou a celebração. Nós temos o dever de ensinar os nossos filhos. Relembrando os pais com os filhos presentes, os irmãos que estão chegando também, o pai serve o filho. O filho que ainda não é membro da igreja, ele recebe das mãos, ou que o pai não está presente, perdão, não que não é membro, o filho que é membro, mas não está com o pai presente, este então recebe de algum outro irmão. Mas o ensinamento é de pai para filho. O pai ensina que Jesus morreu na cruz, e que o sangue dele que foi derramado, com aquelas chicotadas, com espinho na cabeça, com os pregos nas mãos e nos pés, com a espada, a flecha que veio do seu lado, tudo isso verteu sangue, e a flecha saiu água, mas também o cortou, né?
é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, Jesus pegou aquela ceia farta com muitas comidas, provavelmente, cordeiro, pão, as ervas. Alguns textos falam ainda do mel, como promessa da terra prometida que mana leite e mel, em destaque com as ervas amargas do período da escravidão. Jesus então nos traz essa mensagem de cruz. E nós temos que agora trazer tudo isso para o tempo presente. Tempo passado em duas partes, com Moisés e com Jesus. E o de Moisés já era um anúncio do que Jesus faria, já era um aviso. Aliás, se você não gosta de ler os livros do Antigo Testamento, saiba, o Antigo Testamento é um reflexo, um espelho, uma preparação de Jesus. Desde o Éden, o primeiro homem, já tinha mensagem preparando a vinda de Cristo, o sacrifício e assim por diante. Jesus, ele é descrito pelos profetas, e já desde o Êxodo, um segundo, terceiro período bíblico, mas todos os profetas já estavam tendo essa atitude. O altar, o sacrifício, não só da Páscoa, mas do culto, da cerimônia no templo, já também, aquele negócio de aspergir o sangue, imolar o cordeiro, já era um sinal de Cristo. Depois de Cristo, aí ele fala, eu sou o cordeiro, aquele cordeiro do Antigo Testamento, aquele que Abraão ia imolar, e Deus falou, não, mãe, meu filho não, pega o cordeiro, não se mata a criança, não se sacrifica nenhum ser humano, um pelo outro, só um morreu por nós, Jesus, o filho primogênito de Deus. Olha o primogênito aí, tudo isto é simbólico chegando a Cristo. Cristo é o primogênito que morreu, assumiu a morte que era nossa, o primogênito de Deus. Então, meus irmãos, agora é tempo presente, agora é a nossa vez. Moisés cumpriu a sua etapa, o povo do Egito saiu do Egito na terra do deserto ainda os 40 anos, continuou fazendo isso, chegou em Canaã, continuou fazendo isso, chegou em Cristo, Cristo morreu, fez toda a salvação, ensinou os apóstolos não se calaram, ensinou, já passou a mensagem para Paulo, e Paulo agora vem também e dá essa correção na igreja de Corinto, que serve para nós hoje. E agora, igreja, vamos cumprir a nossa parte, amém? Ensinando aos nossos filhos, ensinando a outros, que a ceia é a mensagem de salvação, é relembrar o que Cristo fez, e o que Ele está fazendo hoje. Como assim, pastor? Estou dizendo que a ceia em 4 tempos, as 2 bíblicas, a de hoje e a do futuro, calma aí. A de hoje é o tempo que nós estamos celebrando e passando adiante, olhando para o que Deus já fez no Egito e em Cristo, ensinando a igreja e os nossos filhos, celebrando com alegria e olhando para frente. A ceia hoje, ela tem que ser celebrada, que nem a gente fala, um oi no peixe e outro no gato, um olho no texto bíblico do Antigo Testamento e um olho para os céus. Jesus vai voltar até que Ele venha. Oh, gostoso! Até que Jesus venha. A ceia, ela tem essa questão da morte e ressurreição, da mensagem da Páscoa,
mas ela tem essa mensagem do tempo. Jesus vai voltar. Por que que eu creio que Jesus vai voltar? Porque até a ceia, a Páscoa, é um anúncio que ele vai voltar. Ele mesmo prometeu. Até que eu venha. Até que nós possamos celebrar isso juntos na bodas do Cordeiro. Aí vem o texto que eu quero que os irmãos releiam lá de Apocalipse, que nós lemos no início do culto. Apocalipse 19. Vamos ler apenas o verso 9. Verso 9 diz assim: então me falou o anjo, escreve. Lembrando que Apocalipse foi escrito por João, e o anjo de Deus, narrando para ele os fatos, mostrando, dando em visão, falou assim: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Volte aí no verso 7, só para a gente ter mais uma citação. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Irmãos, chegadas as bodas do Cordeiro, Jesus está chegando, amém? Esse aqui é o texto que, olhando os céus, olhando e celebrando os céus. Por isso que eu disse, quem está afim de ceiar com Cristo nos céus, amém? E eu sempre fico pensando da alegria do ministério pastoral, de imitar a Cristo na celebração da ceia, e saber que um dia Cristo vai nos servir. Gente, se você tem a visão de que o céu é coisa chata, como o diabo quer nos enganar, chamar o céu de chato e o inferno de gostosinho, mas é o contrário. No inferno é choro, ranger de dentes. Tristeza sem fim. Mas o céu é alegria, é júbilo, vai ter música. Não sei se no forró, no rock ou no sertanejo, não interessa, ou se na música clássica, mas música vai ter. Não me pergunte que ritmo é, mas que vai ser bom, porque nós vamos tocar junto lá com o tal do Davi. Jesus, vou fazer uma banda com ele lá. Os anjos tocam corneta, não é verdade? Tocam os clarins. Tem música no céu. Já não é tão chato como parece. João nos descreve o céu também como, não é que é rua de ouro, porque é coisa espiritual, não é material, tá? Porém, é um brilho, é bonito como ruas de ouro, diamante, turquesa e jaspe, tudo. O negócio é chique demais. Se tu gosta de arquitetura, e urbanismo, e engenharia e chique, você que é uma pessoa chique, vai para o céu. Lá é lugar de gente chique. Saiba disso. Entendeu? Lá é lugar de gente chique. E outra, se eu gosto de comer também, tu gosta de um bom churrasco, uma boa comidinha, preparada, não por quem não sabe fazer, mas preparada com mão de anjo. Olha, você fala, essa cozinheira, essa mulher, olha, tem mão de anjo. E os próprios anjos têm mão de quê? Eles vão fazer as bodas do Cordeiro, vai celebrar uma coisa, que coisa linda que vai ser, comida, música, alegria, Jesus presente, Deus lá, eu, meu povo, minha mãe, meu povo, vou conhecer meu vô lá, eu vou conhecer Jesus, eu vou dar um cascudo no Pedro, olha, vai ser bom demais. Pedro merece uns cascudos, não merece? Carinha esquisita. Mas vou dar um abraço nesse povo todo. Gente, o céu é só lugar de alegria, coisa boa. Ainda vai ter comida. Se alguém falar mal do céu, falar que o inferno tem mais graça, olha que se você dá risada e fala, você não sabe nada, inocente. Não é assim? Irmãos,
o Senhor nos está dizendo: vamos às bodas do Cordeiro. Feliz os que são chegados, que são chamados. No verso que nós lemos em Apocalipse, verso 7, mas nos outros textos, nos outros evangelhos que nós lemos, em Mateus 26, não foi? Deixa eu abrir rapidamente aqui. Mateus 26, verso 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Nós vamos beber um vinho novo na presença do reino de Deus, junto com Cristo. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber. Ou seja, eu não vou beber mais aqui com vocês, porque vai ser a primeira e a única. Mas nós vamos beber, eu vou beber com vocês de novo nos céus, no reino de meu Pai. Oh, glória! Aleluia! Marcos também cita isso, evangelista Marcos, no capítulo de número 14, Evangelho de Marcos, vira aí poucas páginas. Marcos 14, verso 25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Muito próximas às palavras, quase as mesmas palavras de Marcos e Mateus. Irmãos, esta é a nossa missão como igreja hoje: anunciar a salvação e celebrar a salvação com a igreja e com os nossos descendentes. Dizer que Jesus morreu, ressuscitou. E ressuscitou não é algo, será? Não, ele ressuscitou tanto que ele está nos convidando para ir para o céu. Você acha que eu vou comer comida no céu com morto? Lá é o lugar dos vivos, e ele está me chamando para estar lá com ele. É ele que é o anfitrião que nos convida. A igreja de Cristo arrebatada celebrará nos céus, junto com Cristo e com uma grande multidão dos seus filhos e filhas, um banquete, uma ceia, as bodas do Cordeiro, o grande banquete de celebração pela salvação e pelo início da eternidade com Deus. Vai ser a bodas, a festa de recepção, a festa de chegada, como se fosse aquele banquete assim: uhul, chegamos, gente, vamos, vem para a festa, vamos celebrar aqui, vai ter a ceia. Jesus está lá querendo abrir o barril novo, do vinho novo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa alegria, esse é o nosso motivo de estar aqui, de celebrar. Igreja não é lugar de só contrição, de confissão de pecados e falar de pecados. Lógico que tem que falar também, irmão. Peça perdão dos seus pecados já, agora. Mas também é lugar de festa, de celebração. Muitas pessoas acham assim, que os crentes é um povo chato. Não é a Bíblia debaixo da... Tem gente que chama a Bíblia de desodorante de crente. Põe debaixo do braço. É um povo chato, assim. Uma vez uma mulher, não lembro mais agora na minha cabeça, mas o assunto ficou na minha mente. Mazine, você não tem cara de pastor não. Eu falei, graças a Deus. Por quê, pastor? Graças a Deus. Não é bom ser pastor? Não. Eu falei, é bom ser pastor, não é bom ser pastor do jeito que você pensa. Esse pastor chato, de cara fechada. Então esse pastor brincalhando do meu jeito assim, meio bochadão assim, meio animado.
Não tem cara desse crente chato que você está pensando aí. Porque você está na tua cabeça pensando que crente tem que ser de Bíblia debaixo do braço, cara feia, apontando o pecado dos outros. Em vez de quando nós faz isso. Mas não é assim todo dia, 24 horas, e não tem assunto para tudo isso. Irmãos, alegrai-vos. Diante de Deus é festa, é bodas. O judeu tem festa para tudo. A igreja é feita para nós celebrarmos. Música, cantando, teatro, dançando, comendo. O reino de Deus é feito de festa e celebração. Eu não aceito crente cabisbaixo, desanimado. A gente tem alguns momentos, mas isso tem que passar em nome de Jesus. Amém? Nós temos muitos motivos, às vezes, para nos entristecermos. Ande comigo que você vai saber das minhas tristezas. Mas eu tenho um Deus que me alegra, que me anima, e eu louvo ao Senhor todos os dias. Eu oro e falo: Senhor, me tira desse desânimo, vamos para frente e vamos tocar o barco. É assim, por isso que nós estamos aqui hoje nesse culto, para celebrar, adorar a Deus. Isso aqui não é desodorante não, isso aqui é palavra de salvação. Isso aqui não é para andar debaixo do braço, isso aqui é para andar dentro da cabeça. Entendeu? É para nós lermos, aprendermos, falarmos, ensinarmos. Por isso que nós vemos aqui na escola dominical para aprender. Por isso que culto se faz com a palavra. Porque pastor dedica tempo. Você não sabe quanto tempo eu fiquei aqui para escrever essas palavrinhas aqui. Eu gosto de escrever esse irmão aqui na mão. Ó. Caneta vermelha, caneta preta, azul e pinta. Isso aqui é fruto de horas de estudo. No mínimo uma tarde inteira, das 2 às 6, das 7 da noite. Das 2 às 6 da tarde, no mínimo. Senão eu varo no outro dia de manhã, ou já comecei no dia de manhã, ou às vezes eu pego uma manhã, uma tarde, ou às vezes é uma tarde inteira para sair um negócio desse. Porque se nós não aprendermos a palavra do Senhor para falarmos para os nossos filhos, a palavra tem que te alegrar. Estar na igreja é um motivo de alegria. Estar na presença de Deus é motivo de alegria, motivo de júbilo. Alegre-se diante do Senhor. Baixe sua cabeça, nós vamos orar.